Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar o estudo, né, de algumas atividades relacionadas ali da hora do estudo, tá? Nós realizamos até a página 46, na número 15, e hoje nós vamos trabalhar com a questão 16, a partir da questão 16. Então, vocês vão abrir a apostila na página 46. Hoje vamos trabalhar a 46, a 47, 48, 49 e 50. Então, são várias questões, pessoal. Então, eu gostaria muito que vocês acompanhassem as leituras, observassem, e se aparecerem algumas dúvidas, vocês me perguntem, né? Porque é importante que a gente tire essas dúvidas para que vocês não levem essas dúvidas para frente e acabem sendo prejudicados na aprendizagem, tá? Então, o textinho que vocês têm ali na questão 16 da página 46 é uma questão do ITA, é uma questão bastante complexa para a gente observar, mas que se você ir com bastante atenção e lembrar dos conteúdos que a gente trabalhou, você vai conseguir resolver. Então, olha, Violões que Choram, do Cruz e Souza, que é um poeta simbolista brasileiro. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Noites de além, remotas, que eu recordo, noites de solidão, noites remotas. Que nos azuis da fantasia bordo, vou constelando de visões ignotas, sutis palpitações à luz da lua, anseios dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos. Olhem que bonito, né, gente? Então, o que a questão está pedindo para a gente? A gente sempre tem que tomar cuidado com isso, gente, quando nós vamos resolver uma questão de interpretação. Então, ele diz assim, ó, o poema abaixo traz a seguinte característica da escola literária em que se insere. Nós sabemos que o Cruz e Souza faz parte do simbolismo. Então, o que o simbolismo traz para a gente em relação a esse poema? O que esse poema mostra para a gente? Uma tendência à morbidez? Poderia até ser, né? Porque a gente sabe que o simbolismo ele tem essa ideia do mórbido também, tá? Lirismo sentimental intimista, isso não é, porque eles não buscam mostrar esse lirismo sentimental dentro da poesia simbolista. Precisão vocabular e economia verbal, na verdade eles não fazem economia, né? Eles usam as palavras de modo bastante cuidadoso, criativo. Depuração formal e destaque a sensibilidade feminina, né? Deixar de ser formal, não, porque eles são bem formais e também não existe essa parte da sensualidade feminina neste poema. A questão que cabe melhor, gente, é a qual questão? É a questão que diz assim, ó, registro da realidade através da percepção sensorial do poeta, né? Então, porque ele mistura, todos nós sabemos que o simbolismo ele tem essa característica. Ele mistura os órgãos do sentido, essas sensações que acontecem dentro dos órgãos do sentido, né? Então, essa é a questão que melhor exemplifica o simbolismo, de acordo com o poema que nós temos ali. Na questão 17, nós temos assim: Olavo Bilac e Cruz e Souza estão situados respectivamente nos seguintes períodos literários. Gente, como nós já estudamos o Olavo Bilac e o Cruz e Souza, nós sabemos que cada um deles é específico de qual período. O Olavo Bilac é do parnasianismo, né, que forma a tríade parnasiana junto com Alberto e Raimundo Correia, e o Cruz e Souza, que é o simbolista. Então, é a letra A que é a letra correta. Aí, gente, na próxima questão ali, questão 18, ele diz: respirando os ares da modernidade literária, a estética simbolista revela-se uma reação artística à referencialidade que violentamente restringe a palavra poética ao mundo das coisas e conceitos, no intuito de libertar a linguagem poética. O simbolismo explora diversos recursos sensoriais a fim de sugerir mistérios. Simbolista, Alfonso de Guimarães escreve muitos textos que apelam para o símbolo visual, a imagem, carregado de insinuações de misticismo e morte. Marque a alternativa cujos versos se relacionam ao comentário acima.
Gente, então ele pede para você encontrar dentro dessas estrofes qual verso que se encaixa com as características que foram colocadas ali, como o símbolo visual, a imagem que é carregada de insinuações, o misticismo e a morte. Então, gente, a questão que mais está de acordo, e eu vou explicar por quê, seria a questão E. Quando ele fala, por exemplo, ó, venham as aves agoreiras. Ele está falando do misticismo, de você acreditar, por exemplo, que uma ave, por exemplo, pode trazer um mau agouro, né? Outro, da risada que esfria os ossos, né? Tá falando da morte. Ali ele fala, minha alma cheia de caveiras, um símbolo visual para a morte, né? Está branca de Padre Nossos. Então, quando ele usa bastante também essa cor branca, né? É uma característica dele. Então, a letra correta é a letra E, tá? Aí, pessoal, a próxima questão é a questão 19. Então, lá na questão 19, nós temos também um poema, né, que é do Cruz de Souza. Quando ele diz, lilazes de ângelos harmoniosos. Então, ali tem várias palavras que são originárias do latim, vocês vão observar. Neblinas vesperais crepusculares, guslas gementes, bandolins saudosos, plangências magoadíssimas dos ares, serenidades eteriais de incensos, de salmos evangélicos sagrados, saltérios, harpas dos azuis imensos, névoas de céus espiritualizados. É nas horas dos ângelos, nas horas do claro escuro emocional aéreo, que surges, flor do sol, entre as sonoras ondulações e brumas do mistério. Apareces por sonhos neblinantes, com requintes de graça e nervosismos, fulgores flavos fulgores flavos, onde é que eu tá? Que eu parei? Aqui. E folhetins flamantes, como a estrela polar dos simbolismos. Então, gente, esse poeminha aí do Cruz de Souza, né, ele traz pra gente algumas características. Então, nós vamos dizer lá se são verdadeiras ou falsas, tá? Relacionadas a essa estética simbolista. Descrição sintética do mundo imediato. Não, né, gente? Porque não é resumida, não é sintética, é bem elaborada, inclusive palavras diferenciadas, palavras que são do latim, né? Então, essa não tá certa, tá falsa. Uso de recursos estilísticos criando imagens sensoriais, isso a gente sabe. Tanto o parnasianismo quanto o exemplo do poema tem essa característica, então é verdadeira. Terceira, enfoque de uma realidade transfigurada pelo transcendente. Sabemos também que isso é característica simbolista, tá? Apreensão de um dado da realidade sugestivamente ambígua também está correta, né? Por quê? Porque ele dá essa ideia oposta ali, ambígua, dois significados. Imagens poéticas que tematizam o amor em sua dimensão física. Essa questão é falsa. Por quê? Porque não há essa tematização do amor dentro desse poema. Então, qual seria a resposta certa para essa questão? Seria a letra A, tá? Na próxima questão, ali da página 48, nós temos mais um poema, que é do Alfonso não, ele é adaptado da Flor Bela Espanca, que é uma artista portuguesa. Então ele diz, ambiciosa, para aqueles fantasmas que passaram vagabundos a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram o vôo de um gesto para os alcançar. Se as minhas mãos em garras se cravaram sobre um amor em sangue a palpitar, quantas panteras bárbaras mataram só pelo raro gosto de matar? Minha alma é como uma pedra funerária, erguida na montanha solitária, interrogando a vibração dos céus, o amor de um homem? Terra tão pisada, gota de chuva ao vento baloiçada. Um homem? Quando eu sonho o amor de um Deus. Então ele diz lá, gente, na questão 20. Com base no poema, considere as afirmações a seguir. Ele diz assim: 1. A elevação do eu lírico acima da mediocridade das pessoas comuns revela harmonia com a natureza e com a sociedade, né? Então, nessa parte, gente, a gente não consegue perceber que exista essa harmonia, né?
Então, nessa questão 1 aqui, a gente não diria que seria uma questão correta, né? Vamos ver a 2. O erotismo do eu lírico feminino se materializa em um interlocutor com que se pode sentir plenamente realizada. Também nós não temos uma imagem erótica nesse poema, né? Agora olhem o 3. O desejo por um outro, sublimado e inatingível, revela a insatisfação do eu lírico diante da ausência de um amor pleno. Essa sim a gente pode ver quando ele diz lá, ó, a minha alma é como pedra funerária, se sente muito sozinho, né? Então essa é verdadeira. E a 4, a intensidade do conflito íntimo do eu lírico é percebida quando ele expõe seu desejo amoroso. Também é realidade, né? Então, as duas questões ali, essa exposição do sentimento dele, reflete esse conflito, né? Essa ambiguidade que existe entre o eu lírico. Então, a letra certa é a letra C, que as afirmativas 3 e 4 são corretas, tá? A próxima questão que nós temos ali é a questão número 21. Ela diz assim, ó, assinale o que for incorreto a respeito da estética simbolista e da poesia de Cruz e Souza. Então, os poetas simbolistas se opunham ao objetivismo cientificista dos realistas naturalistas. Essa questão é verdadeira. Nós sabemos que o simbolismo, embora ele tenha surgido mais ou menos na mesma época, ele era contra os valores que o realismo e o naturalismo pregavam, no caso, essa parte do objetivismo cientificista, né? Então, essa questão é correta, tem que marcar incorreta. B. Cruz e Souza é o maior representante da estética simbolista no país, porém, nas primeiras décadas do século XX, observa-se uma grande expansão do simbolismo no sul do Brasil, sendo o Paraná um dos estados com maior número de manifestações poéticas dessa escola, seja pelas revistas que foram criadas, seja pelos poetas que foram revelados. Essa também é correta, gente. Então, nós vimos, quando nós trabalhamos o simbolismo, que existiam algumas revistas para que o movimento ficasse conhecido. Então, em cada lugar, em cada estado, foi surgindo de maneiras diferentes. E aqui no Paraná foram 3 revistas. Então, teve bastante adesão das pessoas e teve muitos artistas que foram reconhecidos nesta época. Então, essa é verdadeira. C. Verifica-se na estética simbolista o culto à musicalidade do poema, em sintonia com a busca pela espiritualidade como um dos temas predominantes na poesia de Cruz e Souza. Essa também é real, é verdadeira. Por quê? Porque nós temos a musicalidade, nós temos a sinestesia, que é a mistura de sensações, tudo buscando o quê? Buscando essa espiritualidade que é colocada dentro da obra. Então, a C também está correta. D. O simbolismo brasileiro recupera de modo inequívoco os procedimentos e os temas do romantismo, valorizando o sentimento nacionalista e as ideias abolicionistas. Gente, já falamos bastante sobre isso, mas é importante sempre lembrarmos, né? O simbolismo não retoma o romantismo, não, tá? Essa questão é errada. O que ele retoma do romantismo? Ele retoma um pouquinho da segunda geração, quando os artistas românticos, os poetas, eles sofriam por amor, né? Eles acabavam fazendo essa fuga, tentando fugir da realidade, né? Pela morte. Então, eles têm um certo pessimismo, mas não que seja, por exemplo, uma cópia do romantismo, né? Então, essa questão é errada. E aí, para os simbolistas, a poesia, experiência transcendente, isso é verdadeiro, é uma forma pela qual se alcança o sentido oculto das coisas e das vivências. Também está correto. Agora, lá na página 49, na 22, nós temos mais um poema, que é o Cárcere das Almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então, gente, ele pergunta assim, ó.
Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz e Souza são. Então, o que é trabalhado dentro desse poema de Cruz e Souza? Seria qual letra, gente, que vocês têm lá? Seria a letra C, o refinamento estético da forma poética, o tratamento metafísico dos temas universais. É a que cabe melhor. Por que a A não pode ser? Porque ele fala sobre linguagem simples e nós sabemos que o simbolismo não tem linguagem simples. A B também não pode ser porque fala de lirismo amoroso intimista, nós sabemos que o simbolismo não trata disso. A D fala da preocupação do eu lírico com a realidade social, que também não acontece, porque no simbolismo eles não querem também saber dos problemas sociais. E na ele fala sobre a liberdade formal que dispensa rimas e métrica. Não, ele utiliza rima e utiliza métrica, tá? Na questão 23, que vocês têm ali na página 47, já na 49, no finalzinho, ele diz assim, ó, identifique nos versos finais do poema ou assinalado de Cruz e Souza, citados os elementos que caracterizam a poesia simbolista do autor. Depois, assinale a alternativa correta. Então, quando ele fala lá, ó, tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco, na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Então, gente, o que traz, o que é correto nessa questão ali, quando nós temos as respostas? Seria o que? A poesia é a criação de belezas eternas. Essa é a resposta correta. Por que a B não é? Quando ele fala loucura do poeta, não é isso que ele está trabalhando, né? O poeta não é um louco, no caso. Ali ele fala, o poeta, ele se distingue dos mortais porque ele é louco, também não. A natureza oculta, a loucura do poeta, também não. E o poeta é assinalado porque contribui para povoar o mundo, também não. Então, aqui que está mais de acordo com o que o texto traz e as características do Cruz e Souza e do simbolismo é a letra A. Na questão 24, nós temos o poema de Cruz e Souza, Acrobata da Dor, tá? Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que é desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não te despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas de aço. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri coração, tristíssimo palhaço. Né? Então ele traz o quê? Ele traz uma ideia que, ó, acrobata da dor. O que o acrobata faz? Ele tenta fazer acrobacias para superar a dor que ele está sentindo naquele momento, né? Então ele fala tudo o que ele pode fazer de repente para que essa dor não apareça mais. Então, gente, ele diz, ó, uma característica simbolista do poema apresentado nós temos o que, gente? Tem várias características que se encaixam, mas a que está de acordo com a questão é a letra D, exploração de recursos musicais e figurativos. Por quê? Porque quando nós temos o simbolismo, a primeira coisa importante que aparece ali é o quê? É essa ideia da música, de você ter uma musicalidade, de você explorar essa musicalidade por meio do que? Das aliterações, das assonâncias, que são características simbolistas, tá? Então, seria a letra D. Na próxima página, na página 50, nós temos a questão 25, que diz o seguinte, ó. Considere as alternativas abaixo. No plano temático, o simbolismo foi marcado pelo mistério e pela inquietação mística, com problemas transcendentais do homem. No plano formal, caracterizou-se pela musicalidade e certa quebra no ritmo do verso, precursora do verso livre do modernismo. Verdadeiro, né? A gente sabe que ele trabalhava com essa parte da musicalidade e desse recurso voltado ao plano formal. Segundo, o simbolismo surgido contemporaneamente ao materialismo cientificista, que era trabalhado lá no realismo e naturalismo, enquanto atitude de espírito, passou ao largo dos maiores problemas da vida social racional. Já a literatura realista naturalista
acompanhou fielmente os modos de pensar das gerações que fizeram e vieram da Primeira República. Isso é verdadeiro, né? Tanto que a gente viu que lá a República Velha, ele acaba trazendo essas ideias, então o realismo e naturalismo acabou pegando essas ideias e construindo as obras. Já o simbolismo não, né? O simbolismo não quis se ater a esses ideais que eram pregados naquele momento. E a terceira, o simbolismo, com Cruz de Souza e Afonso de Guimarães, nossos maiores poetas do período, legou-nos uma produção poética que se caracterizou pela busca da arte pela arte, isto é, uma preocupação com o verso artesanal, friamente moldado, devido a essa tendência à objetividade na composição, o movimento também se denominou decadentista. Gente, aqui tem vários erros nessa questão. Primeiro, o ideal da arte pela arte e essa preocupação com a lapidação da palavra, com o cuidado com a palavra, é o parnasianismo. E o decadentismo, ele não é uma tendência objetiva, é uma tendência subjetiva. Tanto que o simbolismo em si, ele já é subjetivo. Ele não tem essa objetividade que o parnasianismo trazia. Então, qual é a resposta que vocês têm que marcar? É a letra D. 1 e 2 são verdadeiras e 3 é a falsa. Na questão 26, nós temos o seguinte. Sobre o simbolismo brasileiro, é correto afirmar. Então, o que a gente tem que marcar nessa questão? Ó? Reelabora a fala popular carioca em curtos poemas de temática urbana. Nem vamos terminar, gente. Ó, não tem nada a ver. Elipses, trocadilhos, bilíngues, não tem, não fala, não tem fala popular carioca dentro do simbolismo. Né? Retoma a temática romântica com ânimo satírico e polêmico. Nós sabemos que retoma parte da segunda geração, mas a segunda geração não tem nada de satírico. Né? Aí a letra C. Explora a mitologia greco-latina, isso era lá no parnasianismo, episódios da história antiga da Europa era no humanismo, renascimento, e sonetos descritivos como chave de ouro. Não, descrição era no parnasianismo. D. Explora a sugestividade dos sons da língua em poemas que reportam sensações indefinidas a sentimentos vagos. Exatamente, essa questão é correta, né? Porque é isso que ele faz. Ele usa essa sensação, os órgãos do sentido, para explicar algo que é inexplicável. E a E reelabora a musicalidade dos vocábulos com experiências em que as palavras são segmentadas e a frase parte-se em fragmentos. Não existe frase fragmentada dentro do parnasianismo. Aí na 27, né, também ainda sobre o simbolismo, nós temos, para marcar a questão incorreta, utiliza o valor sugestivo da música e da dor, isso nós sabemos, da cor, quer dizer, não da dor, porque mistura sensações visuais, tato, olfato, paladar, né, e tudo mais. Dá ênfase à imaginação e fantasia, verdadeiro, né, porque ele traz esse universo místico, esse universo transcendental. Procura a representação da realidade do subconsciente, sim, também, por causa do transcendental. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos, é o contrário, né? Então, essa é a questão errada. Por quê? Porque ela é uma atitude subjetiva em oposição à objetividade dos parnasianismos, então é o contrário ali. E no Brasil produziu, entre outras, a poesia de Cruz de Souza, em Portugal de Antônio Nobre, já vimos que ele, né, essa questão é verdadeira. Então a questão errada é a letra D, tem que marcar D. Aí, gente, o último poema que ali é Últimos Versos, de Afonso de Guimarães. É muito triste esse poema, gente, vejam lá, acompanhem a leitura comigo. Na tristeza do céu, na tristeza do mar, eu vi a lua contilar. Como seguia tranquilamente por entre nuvens divinais, seguia tranquilamente como se fora a minha alma, silente, calma, cheia de aia, a abóbada celeste que se reveste de astros tão belos, em um país repleto de castelos, e a alva lua, formosa castelã, seguia, envolta num sudário alvíssimo de lã, como se fosse a mais pura Virgem Maria, lua serena, tão suave e doce, do meu eterno cismar, anda dentro de ti a mágoa imensa do meu olhar. Né? Então, ele diz o quê? Entre as características, deixa eu voltar aqui. Entre as características poéticas de Afonso de Guimarães, predomina no poema apresentado. Gente, nós sabemos que ali ele fala do quê? Da morte.
né? Então, a morte é presença constante nos poemas de Alfonso de Guimarães, também do Cruz de Souza, né? Mas as imagens da morte, elas estão bem presentes. Ó, na tristeza do céu, na tristeza do mar, eu vi a lua cintilar, né? Então, ele está trazendo essa ideia de morte, de transcendental. Beleza? Então, a resposta certa é a letra C. Gente, então assim, se caso vocês tiverem alguma dúvida em relação aos exercícios, em relação a tudo que foi trabalhado nessas páginas do caderno da hora do estudo, né, que foi uma forma de revisão de conteúdos, eu quero que vocês me perguntem, tá? Podem mandar mensagem para mim lá a hora que for, eu vou ficar muito feliz em poder respondê-los, tá, gente? Então, perguntem, façam perguntas, é importante que vocês estejam sempre envolvidos, né, nessa aprendizagem. O simbolismo é uma escola literária bastante importante, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem lá para mim que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Respondam, vejam, façam e mandem no grupo da turma a resolução dos exercícios, ok? Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima!